estamos aqui a caminho, né, de escrever a lagrangiana da CDQ, né, da cromodinâmica quântica. É o único curso do Brasil onde essa interação é chamada de CDQ. Né? Todos os outros cursos, inclusive aqui no CBPF, é chamado de QCD, mas aqui não, é CDQ. Eletrodinâmica quântica é EDQ também. Bizarro, mas é assim. Então o nosso caminho, né, foi um caminho de propor interações baseadas ou espelhadas, né, no que a gente tinha feito para eletrodinâmica quântica. A gente podia visualizar a interação eletromagnética como resultado de pegar uma simetria global e transformá-la numa simetria local. Né? Então, é claro que para fazer isso você precisa modificar o seu lagrangiano e a modificação necessária do seu lagrangiano é um termo de interação. Né? E você pode pensar, bom, legal, simetria local, termo de interação, etc. e tal. Tem uma história sobre essa ideia, né, que é uma história mais antiga do que a que eu estou contando para vocês. É a história do Weyl, né, na verdade, que pegar e impingir uma simetria de escala, né, vamos dizer assim, sobre o seu sistema. Mas a gente não... O curso não tem um ponto de vista histórico, então não é o caso da gente abordar, né, essa história. Agora, a simetria local em si, né, vocês podem observar que ela não tem nenhuma justificativa a priori, ela não tem nenhum conteúdo físico, né, que requeira que você tenha uma simetria local. Né? Tem um contexto onde você pode justificar fisicamente a necessidade de ter uma simetria local dentro da sua teoria. Um contexto bem interessante, né, que a gente trata desse contexto no curso de métodos teóricos. Né? Esse contexto é o seguinte, só falando rapidamente, né, só para a gente ter uma ideia, nós não vamos desenvolver isso aqui também. Quando você procura descrever partículas de helicidade 1, né, tipicamente fótons, né? Os fótons estão na origem da teoria quântica, então é razoável que uma hora você vai querer descrever essas partículas de helicidade 1. Então, na origem, corpo negro é fóton, efeito fotoelétrico é fóton, efeito Compton é fóton. Então, em alguma hora você tem que se dobrar a essa evidência, tem que descrever partículas de helicidade 1. Quando você quer descrever partículas de helicidade 1, você propõe que haja um campo associado com o fóton. Né? E o campo, né, mais natural que é associado com o fóton é um campo vetorial. Né? É o campo vetorial que obedece a uma equação, né, de movimento sem massa. Né? Onde você não tem... você tem momenta, né, associados com as partículas, e esses momentos são tais que K2 igual a zero, por exemplo. Né? Então não tem massa. Então você tenta construir um campo que seja um tensor, ou seja, que carregue uma representação vetorial do grupo de Lorentz, né? E você descobre que você não consegue fazer isso. Né? Você não consegue fazer isso, mas você quase consegue. A lei de transformação do seu campo, aí eu estou falando de campos como operadores atuando no espaço de Hilbert do seu sistema. Né? A lei de transformação desse campo vetorial sem massa é quase a lei de transformação de um tensor, né? Mas tem um termo inhomogêneo. O termo inhomogêneo é precisamente um termo, a gente está falando do caso abeliano aqui, né? Um termo do tipo demi de alguma coisa, um quadro gradiente. Né? Então aí você observa o seguinte, bom, tem duas opções agora. Eu posso abrir mão de descrever partículas de helicidade 1 com campos vetoriais e partir para outras representações. Em particular,
a representação tensorial antissimétrica consegue descrever partículas de helicidade 1 com seu campo tensorial antissimétrico sendo um tensor por transformações de Lorentz, sem problema nenhum. Né? Ou, essa era a opção 1, agora a opção 2. Ou eu posso insistir na descrição usando um campo vetorial sem massa, que eu sei que não se transforma como um vetor, tá certo? E impor a simetria de calibre sobre a minha teoria. Né? Então, essas são duas opções. Uma, não vou descrever partículas de helicidade 1 com campos vetoriais sem massa, vou descrever com campos tensoriais. Isso é possível? É possível. Opção 2, vou insistir em descrever com campo vetorial sem massa, mas para eu conseguir escrever uma lagrangiana invariante de Lorentz desse jeito, eu simultaneamente tenho que exigir invariância de calibre. Tá certo? Isso tudo é discutido em outro curso, não nesse. Né? Eu estou falando dos resultados para vocês. Né? Quem decide entre essas duas opções? A natureza. Né? A experiência, tipicamente. Né? Então, a experiência decide o seguinte: se você usar o campo tensorial antissimétrico para descrever partículas de helicidade 1, você vai chegar a uma lei de Coulomb, por exemplo, que é pior do que 1 sobre R2, é 1 sobre R3 ou 1 sobre R4, dependendo do termo de interação que você coloque. Em contrapartida, se você resolve descrever a sua partícula de helicidade 1 com esse campo vetorial, que não é, estritamente falando, um vetor sobre transformações de Poincare, de Lorentz, você consegue 1 sobre R2. Certo? Então a experiência te direciona, né, na direção de falar de partículas de helicidade 1 usando um campo vetorial sem massa. E isso necessariamente requer que você escreva lagrangianas invariantes de calibre. Então, se a gente pode falar da interpretação física, né, da simetria de calibre, esse é talvez o único cenário onde você possa encontrar alguma coisa em relação a isso. Né? A interpretação física da simetria de calibre já que, né, a interação eletromagnética é do tipo 1 sobre R2, né, eu preciso usar um campo vetorial sem massa e, como um campo vetorial sem massa não se transforma como um tensor, eu preciso da invariância de calibre para montar uma lagrangiana invariante de Lorentz. Tá certo? Então, tipo assim, isso aí está muito misturado, jogado, rápido, né? Mas há como dar, né, mais substância e clareza para tudo isso que eu estou falando para vocês. Né? Aqui nós não estamos nos questionando em relação a isso, nós estamos partindo apenas do seguinte pressuposto. Vamos ver se a gente consegue propor termos de interação usando como estratégia promover uma simetria de global para local. Né? No caso do eletromagnetismo, isso funcionou. Né? Aí, animados por esse caso do eletromagnetismo, nós andamos um pouco mais para frente e propusemos a mesma estratégia, só que para um grupo um pouco mais complicado do que o grupo que a gente tinha no eletromagnetismo. No eletromagnetismo era o 1, e o grupo mais complicado que a gente considerou foi o SU2. Né? E conseguimos coisas maravilhosas. Né? Na aula passada a gente conseguiu coisas maravilhosas. Tipicamente, nós chegamos a uma lagrangiana, escrevendo por extenso, né? Vamos dizer assim, né? Essa lagrangiana uma certa lagrangiana livre, né? Que essencialmente, né, abarca férmions livres, mais
campos vetoriais sem massa livres, tá certo? Eu tenho uma certa Lagrangiana livre, mas termos de interação, onde essa Lagrangiana contendo termos de interação, a gente podia escrever assim. Certo? Ela me dá 3 termos de interação novos, né, que a gente mais ou menos comentou, né, na aula passada. Um é o termo de interação, esse psi, né, era um dupleto, nós chamamos de 2 espinores de Dirac, né, próton e nêutron, né. A gente está desprezando a diferença de massa entre eles, certo? Para conseguir isso aí. Então, isso aqui representa a interação dos prótons e dos nêutrons com esses fótons, né? Vamos dizer assim, esses objetos, esses 3 campos vetoriais, são 3 por causa da álgebra de Lie, do SU2, que é uma álgebra de Lie tridimensional, né? Mas apareceram mais 2 tipos de termos de interação cúbicos, termos de interação quárticos. A origem desses termos de interação vem da curvatura, né, do F-mini. O F-mini, visto como um comutador de 2 derivadas covariantes, a gente viu que não envolve apenas o AMI de maneira linear, ele envolve também um comutador de AMI com ANI. Então, quando você faz traço de F-mini, isso tipicamente F-mini-A, né, F-mini-A ao quadrado, você vai ter, além dos termos quadráticos, termos cúbicos, ó, você tem 3 campos B aqui, e termos quárticos em B. Qualquer coisa acima de quadrático é associado com interação, certo? Vai produzir efeitos de interação. Como a gente já comentou na primeira aula, né, Então, essa teoria, né, montada dessa maneira, ela termina com várias novidades, né? Isso aqui não é tanto novidade, isso aqui é uma espécie de cópia, né? Cópia, 3 vezes cópia da interação eletromagnética. Quer dizer, você tem os 3 fótons, né, entre aspas, que você colocou, que você propôs, interagindo com 3 correntes específicas, né? Se você olhar, por exemplo, a característica do sigma A, né, quer dizer, essa matriz sigma A, ela atua no psi, ela não tem nada a ver com gama mi, os índices são completamente diferentes. O psi tem um índice que é atuado pelos índices da matriz gama e tem outro índice diferente que é atuado pelos sigmas. Então você vê que, por exemplo, o sigma x é 1, 1 na antidiagonal, né? Então esse 1, 1 vai fazer com que isso aqui inverta, vire nêutron-próton, né? Então você vai ter P barra N, N barra P, né? Você vai ter mistura, né, de próton com nêutron produzido através dessa matriz sigma que está aqui, o sigma x. Também tem o sigma y e tem o sigma z que não mistura ninguém, é 1 menos 1, não tem problema. Se você abrir isso aí, você vai ver, abrir isso em termos de prótons e nêutrons, você vai ver que você tem misturas de interação de próton com nêutron e nêutron com nêutron e próton com próton diretamente, né? Tá.
isso é uma diferença que você pode pensar. Isso é natural porque agora, vamos dizer que o meu nucleon, né, meu psi, ele vem em dois sabores, em próton e nêutron. Né? Então é natural que haja misturas, né, na interação desses caras, etc. Agora isso daqui é inédito, né? Pelo menos em se tratando de eletromagnetismo. No eletromagnetismo você não tem interação de fóton com fóton. Né? Na eletrodinâmica quântica você não tem interação direta de fóton com fóton. Você pode montar processos onde fótons vão interagir com fótons, mas esses processos precisam da mediação de elétrons. Eles não ocorrem diretamente entre os fótons. Né? Tipicamente um processo como esse é esse aqui, né? Esse é um processo, se você colocar uma carga elétrica em cada ponto aqui, você vai ter 2 e 4. Escrevendo as unidades disso aí em unidades naturais, você vai ter isso aí como 1 sobre alfa 2, como alfa 2. Alfa é 1 sobre 137, constante de estrutura fina. Então, um gráfico como esse é proporcional a 1 sobre alfa 2, que é algo da ordem de 1 sobre 10.000. Né? Então, a probabilidade de um processo desse acontecer é muito pequena. Né? E mesmo hoje existem grupos de ótica e tal, tentando obter, né, espalhamentos entre fótons obtidos desses gráficos. E é difícil, não é fácil. Né? Então você pode dizer, embora haja probabilidade teórica dos fótons interagirem entre si, que entram 2 fótons, saem 2 fótons, por exemplo, dessa maneira, na prática essa chance é muito pequena e, de forma direta, de jeito nenhum. O eletromagnetismo não prevê interação de 2 fótons diretamente. Né? No entanto, nessa teoria que está aqui, esses fótons sim interagem diretamente uns com os outros. Tá certo? Quer dizer, isso aqui tipicamente dá origem, né, a gráficos desse tipo. Vamos supor que uma linha dessa represente um desses novos fótons que a gente está colocando aqui. Né? Então, como você tem 3 desses caras, você vai ter uma interação direta entre 3 deles. E esse aqui você vai produzir para você uma interação direta entre 4 deles. Aí aparece a questão, né, da sustentabilidade desse campo. Né? Esse campo pode ser fonte dele mesmo. Né? Você pode montar um sistema não linear, onde composto apenas desses 3 tipos diferentes de fótons, onde esses fótons sobrevivam, interajam, etc. E tal. Certo? Mesmo que você não tenha os nucleons. Né? Então, tem novidades imensas aqui do ponto de vista da interação. A gente, na nossa generalização que a gente fez de U1 para SO2. Né? Esse cara aqui se transforma por SO2. Né? Outra característica que dá para ver aqui diretamente, embora para isso a gente devesse escrever o L0, então vamos escrever o L0 rapidamente. Né? L0, ele é quadrado, significa que tem um cara com esses índices de Lorentz em cima contraindo, né? Certo?
Se você calculasse as equações de movimento associadas com esse campo B da Lagrangiana L0, né, você obteria as mesmas equações de Maxwell, só que sem fontes. Tipicamente equações de Maxwell sem fontes. As equações de Maxwell sem fontes estão associadas com fótons que nós sabemos que são partículas de massa zero. Tá certo? Portanto, essas partículas que estão aí são partículas de massa zero por causa disso. Né? Mas imagine que você quisesse introduzir um termo de massa. Né? Vamos chamar essa massa aqui de μ. Né? Vou botar em parênteses, porque... E uma interrogação para saber, para todo mundo saber que eu estou fazendo uma pergunta. Né? Se eu quisesse que esses caras tivessem massa, isso poderia ser legitimamente implementado com a filosofia que a gente está colocando aqui? Resposta, não. Né? Não, porque um termo como esse, né? Menos um meio disso aqui, isso daqui, por exemplo, seria um termo assim, menos μ2 traço de Bmi, né? Um cara como esse. Veja que o Bmi não se transforma como um tensor. Né? Ele tem um pedaço que lembra a lei de transformação do F-mini, G, Bmi, G menos 1, né? Mas tem um termo não homogêneo. Né? Então, se você botar um linha aqui, isso vai ser menos μ2 traço de Bmi, mais um monte de coisas que tem a ver com G. Só que vocês fazerem a conta. Pega a lei de transformação do Bmi, que a gente deduziu na aula passada, e substitui ali para ver o que dá. Né? Portanto, isso aqui não é invariante de calibre. Vai ser invariante de calibre, isso aqui com linha tinha que ser igual a isso aqui sem linha. Né? Um termo de massa, para esses fótons que nós colocamos aqui, estraga a invariância de calibre. Mas isso nós já sabíamos do eletromagnetismo, normal. Se você pegar e adicionar um termo de massa para a Lagrangiana da eletrodinâmica quântica, você está estragando a simetria de calibre da eletrodinâmica quântica. Isso continua confirmado aqui. Tá certo? Na segunda parte do curso, esse fato, o fato de que você não consegue colocar um termo explícito de massa sem quebrar a invariância de calibre da sua teoria, né? Na parte do Elael do curso, isso vai ser muito importante. Né? Porque, fenomenologicamente, ele vai estar lidando com uma interação que se sabe que envolve partículas vetoriais massivas. Spin 1 e não helicidade de spin, certo? Então, um dos problemas a serem resolvidos para as interações eletrofracas é justamente o problema de colocar massa para os campos vetoriais sem quebrar a simetria de calibre. Tá certo? Esse é o problema. Está resolvido. Resolvido pelo tal de Higgs. Né? Com consequências tonitruantes, né? Vamos dizer assim. Não é o nosso caso aqui. Né? No contexto das interações fortes, nós não vamos ter essa necessidade, nós não vamos precisar lidar com bósons vetoriais massivos, então esse problema de colocar massa para os fótons, né, que apareceram nessa teoria, vai ficar para depois de outubro, né, que o Elael vai tocar nisso aí. Okay? Então tá. Então, nós fizemos esse trabalho todo, né, para o grupo SU2.
E a justificativa física para o grupo SU2 estava em cima da identificação, né, desse dubleto próton-nêutron como sendo duas partículas que, sob a interação forte, se comportavam de maneira similar. Certo? Bom, gostamos da brincadeira, embora ela tenha sido feita em 1954 e não tenha dado em nada do ponto de vista físico, né? Mas como eu disse antes, ela ficou guardada na memória e foi acessada no momento certo, no momento que precisou, né? O momento que precisou foi o início da década de 70, certo? No início da década de 70 tinha acontecido toda aquela discussão já que a gente fez aqui no início do curso, da espectroscopia hadrônica, do estabelecimento do conceito de cor, né? E daí as pessoas se perguntaram como poderia ser finalmente uma teoria dinâmica desses quarks, né? Desses objetos que aparentemente formavam os hadrons, né? Tanto os bários quanto os mesons. Ok, eles formam os hadrons, mas qual é a interação que eles têm entre si? De que maneira? Eu sei descrever, veja, o problema continua sendo o mesmo. Eu sei escrever uma lagrangiana livre de quarks, né? Isso é muito fácil. Os quarks são férmions, massivos, spin 1,5. A lagrangiana livre é igual a essa que está aí. Para cada um, para cada quark. Não tem segredo nenhum, né? O problema é qual é a interação entre eles, né? A interação entre eles é um aberto de possibilidades, né? Você pode pensar em tudo que você quiser. Só que um ingrediente a mais tinha sido já introduzido no início da década de 70. Esse ingrediente era a cor. Certo? Vamos analisar, recordar coisas que a gente falou sobre a cor, né? A cor foi introduzida para que a gente explicasse estados com 3 partículas idênticas, por exemplo, 3 quarks US, ou 3 quarks D, ou 3 quarks S, né? Os 3 são férmions, montavam eventualmente estados de spin 3 meios, então os 3 precisavam ter spin meio, spin up, né? E você precisava antissimetrizar esse troço, porque senão não dava certo com o princípio de exclusão de Pauli, né? Então a gente introduziu a cor ali e imediatamente você viu que dava para explicar todo o espectro hadrônico, né? Sem problema nenhum. Uma coisa ficava faltando. As representações, né, de todo esse espectro hadrônico eram, em termos da cor, eram sempre singletos. Não se via octetos de cor, não se via decupletos de cor, não se via sextetos de cor, não se via tripleto e antitripleto de cor, né? Não se via, simplesmente isso, né? A falta dessas partículas, né, dessas partículas coloridas, levou as pessoas a imporem um dogma, né? O dogma do confinamento. Então tá, vamos colocar aqui de uma vez por todas que não se vê partículas coloridas na natureza. O único tipo de estado possível de ser visto é um estado singleto, certo? Ou um escalar sobre SO3, se a gente quiser falar de outra forma, né? Beleza. Então a cor passou a ser um número quântico escondido. Do mesmo tipo que o spin, por exemplo, seria. Se a gente não soubesse medir o spin quebrando a simetria de rotações. Tá certo? Lembra desse comentário? Uhum. Por que a gente sabe que tem um estado de spin meio e um estado de spin menos meio para um elétron? Porque a gente quebra a simetria de rotações. O spin aparece como consequência de uma representação do grupo de rotações. Então, se você quebra a simetria de rotações, você tem acesso aos estados particulares de spin. Tá certo?
A sua hamiltoniana, por exemplo, de um sistema com uma partícula com spin, ela é um escalar sobre rotações, em princípio. Né? Você quebra a simetria de rotações colocando um campo magnético externo lá. Um campo magnético que, se você rodar o sistema, ele não roda, ele fica quieto. Né? Então acabou, quebrou a simetria de rotações. Resultado, experimento Stern-Gerlach. Sai um elétron para cima, sai outro elétron para baixo. Você fala, esse que sai para cima está com spin mais meio, esse que sai para baixo está com spin menos meio. Elétron não, átomo de prata. Né? Neutro. Se o negócio fosse carregado, era bem mais complicado, né? Naturalmente. Então, lá eu tomo conhecimento que o spin é um grau de liberdade visível, porque eu consigo quebrar a simetria de rotações. Mas eu não consigo quebrar a simetria de cor. Eu não tenho o análogo de um campo magnético lá, não tenho um campo cromomagnético para fazer essa quebra. Eu não tenho isso à minha disposição. Já que eu não encontrei nenhuma partícula colorida no mundo, como é que eu vou montar um campo cromomagnético? Né? É uma pergunta razoável. Então, se você não tem isso, você pode imaginar o seguinte. Bom, minhas partículas vão ser descritas por campos, tá certo? E essa descrição dessas partículas por campos esses campos vão ter que carregar um número quântico de cor. No entanto, né, a minha lagrangiana vai ter que ser invariante perante transformações que mudam a cor. Porque isso significa que eu não vejo cor no mundo. Ok? Então, eu vou dizer o seguinte, se eu tiver agora espinores, vou chamar cada um deles de Q, tá certo? Descrevendo cada um dos quarks, eu vou botar um índice A aqui, que significa up, down, charme, strange, né? Primeiro. Charme, bottom, top. 1 a 6. Certo? Então, vejam bem, eu estou introduzindo 6 espinores de Dirac. E cada um desses caras é um fermion de spin 1,5. Né? Então tem que ser descrito por um espinor de Dirac. Agora, cada um desses caras, o up, o down, o strange, etc., vem em 3 cores, vem em 3 tipos. Então eu preciso colocar um alfa aqui. O índice alfa se refere à cor. Ele é o up vermelho, ele é o up verde ou ele é o up azul? Qual dos 3 ups ele é? Então eu tenho um índice a mais para identificar isso. Né? Um alfa, que é red, green, blue, que a gente faz atuar de 1 a 3. Certo? A gente não vai ficar contando red, green, blue. Conta 1, 2, 3. Melhor, né? Então, são 18 espinores de Dirac. Né? 6, um para cada sabor, 3 cores por espinor, são 3 espinores diferentes. O up verde é um espinor de Dirac, o up vermelho é outro, o up azul é outro. Tá certo? Assim com down, assim com strange, assim com charme, bottom, top. Então são 18 caras. Uma profusão de fermions que Deus o livre. Instantaneamente eu sei escrever uma lagrangiana. Perdão, ainda falta alguma coisa aqui. Eu posso perder as esperanças, antes da gente entrar nesse assunto. Eu posso perder as esperanças de ter uma simetria de sabor, ou seja, uma simetria perante aquela simetria inicial que a gente falou, SU3, que era a troca de up com down com strange, né? Combinações lineares desses 3 caras.
Por quê? Porque eles não têm a mesma massa. A massa do strange é 10 vezes a massa típica do up e do down. E depois as massas dos outros são muito maiores ainda. Tá? Então, essa simetria, ela vai ficando pior quanto mais sabores vão aparecendo. Se você pensar em SU6, essa é uma péssima simetria. Simetria horrorosa. Né? Você encontra algumas dessas partículas, etc. e tal. Agora, os seus multipletos, eles são cada vez piores. Eles vão englobar partículas que têm uma certa massa e partículas que têm uma massa gigantescamente maior no mesmo multipleto. Começa a perder o sentido. Né? Até SU3 dá para encarar. Depois do SU4, SU5, SU6 já não dá mais. Eu estou falando de SU4, SU5, SU6 de sabor. Certo? Mas o SU3 de cor, eu espero que continue sendo exato. Tá certo? Então eu tenho que montar uma lagrangiana livre que ela possua simetria por SU6, por SU3 de cor, e não necessariamente possua simetria SU6 de sabor. Essa simetria SU6 de sabor, ela pode ser implementada só na medida em que as massas fiquem desprezíveis, ou seja, energias estratosféricas, né? Porque as massas do top e do bottom são imensas. Né? Então, como é que você escreve uma lagrangiana para esses 18 caras aqui? É bem fácil. Né? Lagrangiana livre, naturalmente. Né? Nossa lagrangiana livre vai ser copiada daquele cara que está ali. Né? E sobre 2 Q barra alfa. Eu vou escrever todos esses índices explicitamente. Os únicos índices que eu vou deixar de lado, que é demais, são os índices das matrizes de Dirac. Tá certo? Eu vou escrever explicitamente só para a gente ter domínio assim, sobre o que está acontecendo. Né? Gama mi, B mi, QA, alfa, soma sobre alfa, soma sobre A. Tá certo? Menos I sobre 2, B mi, Q barra alfa, gama mi, QA, alfa, novamente soma sobre A, soma sobre alfa. Então tem 18 termos aqui, certo? Tem o cara que é o AP vermelho, tem o cara que é o AP verde, tem o cara que é o AP azul, assim por diante. Somado aqui. Né? Depois eu tenho termos de massa que são diferentes para cada um dos sabores, porque as massas de cada sabor são diferentes. Né? Então isso é um termo assim, MA, Q barra A alfa, QA alfa. Certo? E acabou, né? Essa é a lagrangiana dos 18 quartos livres que a gente montou aí até agora. Observa que essa lagrangiana, ela não é invariante, né? Vamos botar aqui como observações, né? L não é invariante por SU6. Vou botar um subíndice aqui, a gente vai acostumando, né? Sabor. Isso significa transformações desse tipo. Deixa eu ver se a conversão que eu coloquei aqui. Não tem conversão nenhuma, então eu vou inventar. Não? Vamos supor que você pegue o seu QA alfa e leve um Q min A alfa, dado por R AB QB alfa, onde esse RAB seja uma matriz pertencente a SU6, ou seja, na pior das hipóteses, uma matriz 6 por 6 de entradas complexas,
Estão percebendo aqui que a atuação dessa matriz, por que ela é chamada de SU6 de sabor? Porque aonde ela atua, em que índices ela atua? Ela atua nesses índices aqui. Ela mantém a mesma cor e ela mistura os 6 sabores. Uma coisa típica que uma transformação dessa pode fazer, por exemplo, é pegar um quark U de uma certa cor, vamos chamar de vermelho, tá certo? E levar esse quark U num cara que seja C1 vezes o vermelho, mais C2 vezes o D vermelho, mais C3 vezes o S vermelho, mais C4 vezes o B vermelho, mais C5, eu não estou lendo, cara, o C, né? C5 vezes o D vermelho, mais C6 vezes o T vermelho. Isso é uma das linhas dessas equações que estão aqui, né? São 6 linhas, né? Não vamos escrever todas. C1, C2, C3, C4, C5, C6 é a primeira linha da matriz R que está aparecendo ali, né? Então essa transformação ela está misturando sabores de quarks, mantendo a cor, certo? Misturando sabores, mantendo a cor. Por que essa lagrangiana não é invariante perante essa transformação? Né? Esse termo e esse termo são invariantes perante essa transformação. Eles, se você quiser, no espaço das cores, você pode escrever um como um vetor linha e outro como um vetor coluna, né? E a transformação ali vai implicar que você tem R d'H R no meio. Como o cara pertence a SU6, R d'H R é 1, está tudo bem, né? Então, esses dois termos são invariantes por SU6. Mas esse termo aqui não. Se não tivesse um A aqui, se fosse M só, tá certo? Mesma massa para todos os caras, tá certo? Isso aqui é um bilinear que se transforma como Q barra R d'H R, que é Q, né? Ou seja, isso aí volta a ser Q barra Q. Mas se tem o A aqui, né? Aí a gente viu no exemplo do SU2, né? Que o fato das massas do próton e do nêutron serem diferentes fazia com que exatamente esse termo, o termo de massa, fosse algebricamente não invariante pelo SU2. A mesma coisa acontece aqui. Esse termo vai ser invariante, né? Não invariante. Não invariante, parece que vocês sabem. Esse termo vai ser não invariante devido ao fato das massas dos quarks serem bastante diferentes uns dos outros. Aqui é o contrário do que estava acontecendo no S2, não dá para dar um jeitinho. A diferença de massa é grande demais. Tá certo? Então, a primeira observação é essa. Esse L não é invariante para SU6 de sabor. A segunda observação é mais interessante. Esse L é invariante por SU3 de cor. Vamos escrever por extenso aqui no início. Essa transformação, ela é a seguinte. Você vai pegar cada um desses espinores QA alfa e vai levar em espinores Q' A alfa, que agora são dados da seguinte maneira. Ômega alfa beta
Q, A, beta, onde esse objeto aqui pertence ao grupo SO3. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele deixa o sabor quieto e mexe com a cor. Tá certo? Desculpe se eu entendi vocês, eventualmente, mas é que muita confusão é feita por conta desse negócio. Quanto mais óbvio ficar isso, melhor. Né? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá, a transformação em questão, por exemplo, se eu pegar o linha R, né? Isso vai ser C1 vezes o R mais C2 vezes o G mais C3 vezes o B. RGB, Red Green Blue. Né? Então, você vê que você não vai mudar, né? Oi? Não, olha só, eu acabei de desligar o ar lá. Se você puder desligar lá embaixo, lá no tira, tá bom? Porque eu ia descer para desligar na saída da aula. Valeu, obrigadão. Então, olha só, ali você troca o sabor, não troca a cor. Né? Aqui você faz uma combinação linear de cores para o mesmo sabor. Ok? Coisas, então, né, como esse termo está aqui e esse termo está aqui, são invariantes por esse SO3 de cor. Você vê, onde tem o índice alfa, ele está aparecendo com vetor linha com vetor coluna. Vetor linha vai transformar com ômega d'H, vetor coluna vai transformar com ômega, vai ter ômega d'H e ômega no meio, acabou. Tá? Esse aqui também é invariante, porque o M não depende do alfa. Tá certo? Tem que chamar muita atenção para isso. A massa do U verde é igual à massa do U vermelho, que é igual à massa do U azul. Certo? Nós estamos imaginando que a simetria de cor é uma simetria exata. Então, os meus tripletes de cor têm que ter partículas exatamente com a mesma massa. Não se engane, então, com esse rótulo A. Né? Esse rótulo A quer dizer de sabor. Certo? O que significa um termo desse? Vamos pegar aqui. MA, Q barra A alfa, QA alfa. Né? Eu vou escrever só um termo desses caras. Eu vou escrever dois termos. Vamos lá. MU. Aí você tem o barra R, o R, mais o barra G, o G, mais o barra B, o B. Aí em seguida você vem com esse aqui, ó, MD. Aí você tem D barra R, DR, mais D barra G, DG, mais D barra B, DB. E tem para todos os outros sabores, tá certo? Dá para identificar que isso que está aqui é uma coisa desse tipo, ó. Coisas R, o R, o B, o G, barra, o R, o B, o G. Né? Isso aqui é um negócio assim. Esse cara, se eu fizer aquela transformação que está lá,
ele vai transformar com ômega Dagger em ômega no meio. Se o cara pertence ao SU3, esse negócio fica invariante. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer com esse, só que aqui onde tem U você vai trocar por D. A mesma coisa vai acontecer com o próximo, etc. e tal. Então, esses termos, eles são invariantes porque a massa não depende da cor. Se a massa dependesse da cor, aí você teria MUR, MUG, MUB. Aí isso daqui não seria um singleto de cor. Tá certo? Mas a massa não depende. É a mesma massa para as três cores, os três tipos de quark U, né? Depois para os mesmos três tipos de quark D e assim por diante que a gente tem. Então, essa lagrangiana que está aqui, ela possui invariante, né, por SU3 de cor. A mesma lagrangiana, ela é invariante para SU3 de cor e não invariante para SU6 de sabor. SU6 porque tem 6 sabores, esse é SU5, esse é SU4, depende do número de sabores que você está colocando ali. Nós sabemos hoje, 2016, que a gente tem 6 sabores de quarks. Então por isso que ele está entrando ali. Quem sabe, 2017 aparece um 7º sabor de quark, bagunça a merda toda. Né? Eu vou adorar, não sei vocês. Por enquanto são 6. Né? O Elael vai dar um significado cabalístico para esse número, certo? Esse 6 ele vai dividir por 2, vai virar 3. E você vai ter um 3 vindo também do setor leptônico, que vai fazer coisas maravilhosas. Né? É muito importante que sejam 6 sabores de quarks hoje em dia. Hoje em dia. Só vou falar isso. O resto deixa o Elael falar. Então tá, essas são as simetrias globais, tá certo? Isso é importante. Simetrias globais. Tá? Porque, claro, eu tenho derivadas, né? Aqui nessa lagrangiana. Eu só consigo que esses termos que estão aqui sejam simétricos se essas derivadas são permitidas, se os ômegas, né? Ou se os R's ali, a eles lhe é permitido passar por cima dessas derivadas. Certo? Ou seja, eles são constantes, números constantes, não dependentes do espaço-tempo. Né? Então, estou muito feliz. Eu sou o maior especialista do universo em escrever quarks livres. Aqui todos os 18 quarks livres. Posso ir para casa dormir? Não posso. Né? Ver o Flamengo, né? Doido para ver o Flamengo, a aula não acaba nunca. Impressionante. Não posso ver o Flamengo porque não sei como esses caras interagem. Esses caras livres não tem graça nenhuma. Vocês veem? Quanto mais rápido e fácil você faz um negócio, menos valor ele tem. Tá certo? Escrever essa lagrangiana aqui é a coisa mais simples do universo. Significa que isso tem pouquíssimo valor. Né? Por si só, claro, como parte de outras coisas tem bastante valor. Né? O que você precisa numa teoria desses quarks sem interação? Né? Aí, no início da década de 70, apareceu, né, a ideia de falar o seguinte: a cor não é uma simetria exata? Não é? Quer dizer, em princípio eu tenho o dogma do confinamento, eu só vejo estados singletos. A primeira coisa singleta que eu vejo na minha vida é a lagrangiana. Lagrangiana é um mega singleto de cor, né? Então, por que não usar a estratégia do Yang-Mills com esse número quântico, que é escondido mesmo? Imaginar que eu não vou quebrar essa simetria, que eu não vou ver cor de jeito nenhum,
e tornar essa simetria local. Se eu tornasse a simetria local, a experiência que eu já tinha do Yang-Mills e antes do eletromagnetismo me diz que eu vou ter termos de interação. Aí vamos ver se com esses termos de interação eu consigo descrever bem as interações fortes. Tá certo? A bem da verdade, a motivação para usar Yang-Mills não é das interações fortes. Isso já estava sendo feito para as interações fracas, né? As interações eletrofracas. Nessa época, é a época da unificação, né, das interações eletrofracas, é a época da construção do modelo padrão, e o Salam, Weinberg, né, Gleason, né, já estavam considerando as interações eletrofracas através de campos de Yang-Mills. Né? Isso era muito importante, por quê? Porque você tinha uma série de resultados experimentais indicando que você tinha correntes carregadas interagindo através das interações fracas e, portanto, também, se eram carregadas, também interagindo através das interações eletromagnéticas, e você tinha correntes neutras. Né? Você precisava escrever um lagrangiano onde essas correntes aparecessem e essas interações aparecessem. As pessoas descobriram que a teoria de Yang-Mills era excepcionalmente bem adequada para escrever isso. Certo? Contanto que você escolhesse cuidadosamente o seu grupo de calibre. Certo? Por isso esse grupo estranho, SU2 de isospin fraco, Croix, produto tensorial 1, de hipercarga. Tá certo? Mais detalhes na segunda parte do curso com ela. Certo? Ele vai sofrer para explicar isso para vocês. Certo? Mas é sensacional. Quem não conhece vai adorar. Né? Então, tudo isso já motivava você utilizar a teoria de Yang-Mills para as interações fracas, eletrofracas. Né? Dentro desse contexto foi natural você pensar, não, vamos utilizar Yang-Mills também para as interações fortes. Né? Eu garanto para vocês, né, que qualquer um de vocês estivesse acompanhando esse problema atentamente, ia ter tido essa ideia. Poxa, o cara está fazendo Yang-Mills para as interações eletrofracas, está se dando bem com isso, vamos fazer para as interações fortes. Agora, seja lá qual for aquele de vocês que tiver pensado nisso, vai ter que pensar num detalhe. Yang-Mills em relação a qual simetria? Né? Qual simetria? Aí o pulo do gato, a simetria de cor, né? Que é a boa. Né? Tem algumas razões aqui, mas em última análise, isso aí é tentativa e erro, não tem saída. Né? A principal razão, como eu disse para vocês, é que a cor não aparece. Você parece ter um mundo simétrico por cor. Então, ao contrário de sabor, por exemplo, né, que não há simetria SU6 de sabor. Então, se você tem que escolher um número quântico, escolha a cor. Senão você vai ser obrigado a introduzir um outro número quântico, né, além da cor. Para que isso? Isso é um desperdício. Tem a cor dando sopa aí. Tá certo? Você poderia não fazer... Você poderia botar mais um índice aqui nesse cara, em QA, alfa, sei lá, vamos usar uma letra latina do início do alfabeto, QA alfa azinho, tá certo? E aí eu vou fazer SU3 com esse índice azinho. Eu vou pegar uma matriz de SU3 com índices A, B, atuando nesse índice azinho. O que é isso? Isso é um novo número quântico. Tá certo? Eu posso fazer SU3 com esse novo número quântico, se eu quiser. Mas eu estou me excedendo se eu fizer isso.
O melhor que eu faço é aproveitar um número quântico que parece que está aí só para encher o saco. Não tá, então vamos fazer teoria de calibre, vamos fazer simetria SU3 que eu vou transformar em local, eu vou usar esse número quântico, a cor. Deu para perceber? Né? Quer dizer, que SU3 que eu vou fazer com simetria exata? Né? Certamente não é um SU3 de sabor, porque a gente sabe que o SU3 de sabor não é uma simetria exata. Então o sabor está retirado. Se eu quiser fazer com alguma outra coisa, né? Com alguma outra coisa, eu tenho, que não seja a cor, eu tenho que introduzir um número quântico a mais. E tenho que, portanto, interpretar a presença ou a ausência desse número quântico nos meus experimentos. Os números quânticos não são introduzidos assim, sem consequências. Quando você coloca um número quântico, um índice, né, você pode dizer assim, a mais, dentro do teu estado, no caso aqui é dentro dos seus campos, né, dos operadores de campo, que vai gerar índices nos seus estados. Quando você coloca um índice a mais nos seus estados, esses índices, em princípio, devem ser mensuráveis fisicamente. A coisa mais óbvia a fazer é aproveitar o índice de cor, que é o índice que não está sendo usado para mais nada. E que ele já é misterioso o suficiente. Tá certo? Ele é invisível. Eu não tenho acesso a estados singletos. Singletos são estados coloridos. Né? Então, na hora de eu propor a estratégia de Yang-Mills para encontrar interações para esse lagrangiano, a hipótese mais natural, né, que eu posso formular é falar, eu vou transformar a simetria SO3 de cor, de global, em local. Tá certo? Feito isso, depois que você tomou essa decisão, né, o resto é quase copy-paste do que você fez, só trocando SO2 por SO3. Concorda? A gente já está treinado, quase, né, nessa história. Vamos repetir ou não vamos repetir perdendo muito tempo, não. A gente já tem 2 aulas com isso. Né? Eu vou apenas... Eu acho que a gente já falou bastante sobre índices aqui, né? Então a gente pode omitir todos esses índices. Tá certo? Eu vou manter apenas o índice de sabor. O índice de cor eu vou omitir. Tá certo? Ele vai ficar subentendido pelo contexto. Então, o que eu estou chamando de QA alfa, né, eu vou denotar só sobre QA. Então você vai entender que quando eu escrever QA, eu tenho um índice de cor escondido aqui dentro. Você já está escondendo o índice fermiônico também. Também estou escondendo o índice de Lorentz dele, né, que indica que ele é um férmion de Dirac. Né? Então, eu escondi o índice de Lorentz, agora estou escondendo o índice de cor. Né? Então, por exemplo, aquela transformação que a primeira transformação de sabor, né? A gente escreve assim, que A é, como antes, RAB, QB, tá certo? E a transformação de cor, aí a gente vai escrever assim, que A é igual a ômega QA. Tá certo? Brutalmente mais econômico. Bom, isso implica, né, que quando eu escrever ômega, né, os índices desse ômega são os índices de cor, não são os índices de sabor, não são os índices de Lorentz. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles comutam. Em termos de coisas com sabor ou coisas com índice de Lorentz, o ômega passa por cima como número, por cima de tudo isso. Mas quando ele encontra alguma coisa com cor, aí é que ele atua como matriz. Deu para entender o espírito da coisa? Né? Então,
a gente, como antes, a gente vai fazer a nossa derivada comum virar uma derivada covariante. Já dá para perceber, né, que esse campo AMI, que está aparecendo aqui, é uma matriz. Né? A gente viu que, da experiência que a gente teve no SU2, se nós estamos trabalhando com uma representação tridimensional do SU3, né, os Q barra A transformam com a representação 3 barra, 3 estrelas, certo? Então, esse AMI vai ser uma matriz hermitiana 3×3, tá certo? A modificação na derivada que eu faço, mandando a minha derivada comum virar uma derivada covariante, né? Deixa eu escrever o Q aqui, né? É motivada pela mesma argumentação que a gente fez antes. A gente quer um objeto que seja linear em Q, né? A gente quer que ele envolva a soma de dois objetos não hermitianos, anti-hermitianos, né? Que ele possua aqui um parâmetro para medir, vamos dizer assim, a intensidade dessa modificação, dessa interação que está aparecendo aí. Esse parâmetro se chama G. Lembra que G, na aula passada, era um elemento do SU2. Agora G é uma constante. Tá certo? Então as coisas vão mudando de aula para aula, é um horror. A nossa derivada covariante, agora, a gente pede que satisfaça essa regra. Né? Só para ilustrar aqui, né? Esse nosso ômega é um ômega de x. E ele pode ser escrito, né, como exponencial de i θ a lambda a sobre 2. Onde esses lambda a sobre 2 são as matrizes de Gell-Mann, são geradores da representação 3 do SU3. São definidos, né, pelas relações de comutação que eles satisfazem. Onde esses F e ABC, eles são um conjunto preciso de constantes de estrutura, totalmente antissimétricas. Eu não vou escrever aqui o significado exato deles, mas eu vou mandar notas para vocês, onde está tudo isso bem definido. Certo? Quer dizer, essa álgebra de Lie dessas matrizes está completamente bem definida aqui, e um elemento genérico do SU3, na representação 3, pode ser sempre escrito dessa forma. Certo? Essa imposição, né, dessa lei de transformação da derivada covariante implica que você vai ter o seu AMI se transformando dessa maneira aqui. Certo? É a mesma conta que a gente fez na aula passada e na aula anterior. Mesma conta. Onde tem G, você troca para ômega. Você vai chegar no mesmo resultado. É claro que você está falando de objetos de natureza distinta, porque agora, lá na aula passada, o G era uma matriz 2×2, agora o ômega é uma matriz 3×3. Mas algebricamente, os movimentos que você faz são exatamente os mesmos.
Né? Então, beleza. O que agora a gente não consegue fazer mais de uma maneira tão graciosa, né, é mostrar, usar aquele argumento de que o AMI, essa matriz AMI, tem que ser necessariamente um elemento da álgebra de Lie. Tá certo? Um elemento genérico da álgebra de Lie. Dentro do que a gente está fazendo, você poderia pensar, não, eu vou pegar isso aqui, vou substituir aqui, fazer a conta e mostrar a coisa do mesmo jeito que eu fiz da aula passada. Não é bem assim, porque você precisa de uma forma fechada para aquele objeto ômega de x. Lembrem-se que para o SU2, essa forma fechada é para lá desconhecida. Né? A gente faz isso quando a gente trabalha com spin direto. Né? Então, você sabe calcular a exponencial de I, θ A, sigma A sobre 2 sem maiores problemas. A exponencial de I, θ A, lambda A sobre 2, se existe, eu não sei qual é a forma fechada desse negócio. Tá certo? Então, isso nos impede de fazer a conta exatamente do jeito que já era uma conta grande, né? Na aula passada, exatamente da mesma maneira. O que sim dá para fazer, né? Eu também vou passar notas de aula para vocês sobre isso, é fazer uma expansão daquela exponencial até uma certa ordem em θ e mostrar que até essa ordem o que você tem é uma combinação linear dos geradores. Isso sim dá para fazer, não é muito difícil, tá? e resulta nisso. Tá certo? Então, esse argumento nos diz, né, que isso daqui é um certo si mi A lambda A sobre 2. Ou seja, esse pedaço, tá certo? Esse pedaço da transformação a qual o campo de calibre tem que estar sujeito, né, é um elemento da álgebra de Lie do SU3. Se isso é um elemento da álgebra de Lie do SU3, por consistência, eu posso exigir que o AMI seja um elemento da álgebra de Lie de SU3. Porque a conjugação por um elemento do grupo do elemento da álgebra de Lie do SU3 é um elemento da álgebra de Lie de SU3. Dessa maneira, se você tiver um elemento da álgebra de Lie de SU3 e fizer uma transformação desse tipo, você continua tendo um elemento da álgebra de Lie de SU3. Esse foi o argumento que nós usamos na aula passada para o SU2. Tá certo? Então, resultado disso daqui é, mais uma vez, que o nosso AMI é AMI A, AMI de x, né? AMI A de x, lambda A sobre 2. Certo? Ele é uma combinação linear dos geradores. O AMI. Isso significa que você introduziu 8 novos campos. Tá certo? 8 novos fótons. Esses 8 novos campos é o que você chama de gluons. É o nome que a gente vai dar para eles. Cada um deles é um gluon. Né? São 8 por quê? Porque você tem que contar quantos lambda existem. Né? Qual é a dimensão da álgebra de Lie do SU3? O SU3 é gerado por 8 matrizes 3x3, né? O SU3 na representação tridimensional, é gerado por 8 matrizes hermitianas de traço nulo, que são esses lambdas que estão aí. Existem vários conjuntos de lambdas possíveis que podem gerar o SU3, né? Mas um conjunto possível são as matrizes de Gell-Mann. Essas matrizes são matrizes fixas, que você pode encontrar em qualquer livro aí de física de partículas, certo? Sem maiores problemas. Então, por que você tem 8 gluons? Porque você tem 8 geradores na álgebra de Lie do SU3. Por que você tinha 3 fótons, entre aspas, na aula passada,
porque você tinha 3 geradores para álgebra de Lie de OS2. Tá certo? É sempre o mesmo número de geradores da álgebra de Lie. E isso é um dado independente da representação. Qualquer que seja a representação vai ser assim. Embora, se você escolher uma representação ou outra representação, você vai ter uma interpretação diferente dos campos que você está considerando. Interpretação física. Né? Mais uma vez, você pode ir da lagrangiana L0, né, aquela lagrangiana livre, para a lagrangiana onde você substituiu a derivada comum pela derivada covariante, tá certo? Você vai obter a mesma lagrangiana livre com mais um termo de interação, né, do tipo corrente vezes campo de calibre. Mais ou menos similar. Né? Quer dizer, você vai obter... isso. Você vai obter o seguinte, você vai obter um L', que é o L0, menos G, Q barra A, gama I, lambda sobre 2, que é A. Certo? Essa daqui, né, esse conjunto de correntes, são as correntes conservadas, né, covariantemente pela simetria global do seu problema. Certo? Simetria global. Novamente, esse campo aqui está presente aqui sem dinâmica. Não há derivadas dele aparecendo dentro do seu lagrangiano L'. Então você precisa impor dinâmica. A estratégia para impor dinâmica é a mesma estratégia de antes. Você calcula o comutador de duas derivadas covariantes para obter uma curvatura. Essa curvatura depende das derivadas da conexão do AMI linearmente. Então você toma um termo quadrático nesse cara para produzir um termo quadrático nas derivadas que vai gerar dinâmica para o seu campo AMI. Tá? Então, a gente introduz um F-mini, né, que é escrito da mesma maneira anterior.